Olá, internauta que acompanha o canal do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos a mais um episódio do programa Lições de Camilo. Esse é o momento em que analisamos em profundidade as obras do Espírito Camilo. No momento, estamos estudando o livro Educação e Vivências, psicografado por José Raul Teixeira. A lição de hoje é a número 9, uma lição muito importante que traz bastante reflexões acerca do momento, inclusive, que estamos passando, considerando que são pandemias em períodos diferentes. O título da lição de hoje, da lição número 9, é A SIDA e a Educação. A SIDA, entendido aqui com S, o nome em português da AIDS, poderíamos dizer a AIDS e a educação. Aí o Espírito Camilo, nesse texto, ele vai falando das questões muito graves que representou a AIDS. Eu me recordo que naquele ano, naquele período ali, meados da década de 80, a primeira fase da década de 80, 82, 83, 84, eu me lembro que começou assim, muita gente a morrer de AIDS, tivemos vários problemas. Em seguida tivemos com o correr dos anos, alguns artistas, alguns nomes do mundo pop que morreram de AIDS, né? Então aquilo foi chocando as pessoas, os governos se uniram e foram buscar uma solução. Não se encontrou até hoje uma vacina que efetivamente cura ou previna, mas há tratamentos bastante avançados. Esse é o fato, é o quadro que nós temos hoje, né? E fez-se uma intensa campanha nos meios televisivos, nas mídias existentes, então rádio, outdoors, escolas, no meio educativo, na prevenção à AIDS. E é neste contexto que o Espírito Camilo vem trabalhar e nos chamar a atenção. Então ele traz, né, que a AIDS está no rol das enfermidades que flagelam a humanidade em todos os recantos dela. Ele chama de em todas as latitudes, né? Então ele diz que faz parte, é mais uma daquelas enfermidades que por vários motivos aparecem no proscênio terrestre, no cenário terrestre. E ele diz que é uma doença que traz cruéis padecimentos, né? E ele inclusive fala como poucas vezes foi visto no mundo. Eu me recordo, e muita gente lembra disso, que no começo, quando não tinha os remédios para diminuir a intensidade da devastação da AIDS, os quadros eram bastante assustadores, né? E o que dá razão a esse termo cruel que a doença tinha realmente naquela época, né? Então, muitos de nós, né, que convivemos aí com fogo queimado, o câncer, numa época que o câncer não tinha cura, tuberculose, o mal de Hansen, né? Convivemos com essas doenças há algum tempo, não faz muito tempo não, as pessoas se esquecem, mas até a década de 70 convivemos, né, com a poliomielite, convivemos com câncer que era mortal, nem se falava a palavra câncer, fogo selvagem, se conviveu com a tuberculose, o mal de Hansen, tinha os hospitais, eu mesmo participei de visitas a hospitais de portadores do mal de Hansen. Então, são coisas que marcaram a humanidade. Então, a gente via na AIDS mais uma doença quando ela chegou, né? Mas uma doença bastante cruel. E nós, então, entendíamos, e o Camilo chama a atenção para isso, o texto dele, que na sua vasta porta que se abre a todos os tipos de problema de doenças oportunistas, em virtude da descompensação somática que a AIDS estabelece. Ela é, então, um dos maiores flagelos, um dos mais cruéis flagelos que nós temos, que ela desestrutura toda a estrutura somática, não muito diferente do que ocorre hoje com o Covid nos casos mais graves, porque ele descompensa, né? Chegando num ponto que a pessoa não consegue mais lutar, vai contaminando, vai estabelecendo o desajuste de toda a máquina e o espírito acaba sendo, vamos dizer assim, expulso do corpo por essa doença. E, em consequência disso, o Espírito Camilo diz que o mundo todo se mobilizou para as providências no sentido de prevenir
os seres para os cuidados profundos relativamente à doença, né? Então, como eu disse, se ativou aí a comunicação popular, rádio, televisão, jornal, né? Para que se tratassem disso. E buscou-se levar as pessoas, dentro dessa campanha, um posicionamento diferente do comum, particularmente na questão do sexo, né? E do uso de drogas injetáveis, que naquela época era de onde vinham o maior número de casos. A comunidade que o usuário de drogas, principalmente das drogas injetáveis, ou drogas que têm contato com as coisas, né, com algum equipamento para que possa inalar a substância no corpo, e o sexo, que até naquela época quase não se falava no uso de preservativo. Na verdade, era sem preservativo que se tinha a prática sexual, e à medida que foi aumentando, né, o volume, vamos dizer assim, a promiscuidade, o sexo mais fácil, etc., foi aumentando o número de pessoas portadoras dessas doenças. E não era só a AIDS. Eu lembro que na época se falava muito de outras doenças, o sífilis estava voltando com bastante força, as doenças venéreas com bastante força, né? O HPV, que agora tem a vacina, mas na época não tinha vacina. Então, várias doenças que se associavam a essa postura sexual adotada no final dos anos 70 e começo dos anos 80. Né? Há uma explosão disso tudo por fatores sociológicos, históricos, que não vem ao caso agora. Mas aí o Espírito Camilo alerta que médicos, sociólogos, psicólogos, assistentes sociais e correntes religiosas tentaram diminuir, então, o impacto que tinham disso. Mas ele diz que, com preocupação e tristeza, o Espírito Camilo diz, acompanhamos o quanto a questão educativa ficou ausente. Então ele entra, a partir daí ele envereda, ele destaca a importância dessas campanhas, do envolvimento de todos esses segmentos e de todas essas especialidades, mas ele não chama atenção para que a questão educativa ficou ausente. E vai na ferida do problema, como é próprio do Espírito Camilo. Sem dar muita volta, ele entra dizendo que na propaganda contra a terrível síndrome, todo um aparato indutor, encontramos todo um aparato indutor do uso de preservativo, de agulhas virgem, disso e daquilo, o que realmente tem que ter, né? Mas indica essa postura que os indivíduos podem continuar nas experiências. Não tem o contrapartida da educação sexual para a educação para a vida. Então ele vai na ferida, entra-se por um lado, mas não se toca no problema. E ele diz claramente, inclusive eu vou ler para não parar de não dizer que eu estou falando, indicando que os indivíduos podem continuar nas experiências da prostituição sexual, seja como homo, bi ou heterossexual, desde que lance mão dos cuidados, entre aspas, meramente exteriores. Aí ele diz, desconhece essas autoridades médicas, sociais ou paramédicas, que o processo aidético se acha alicerçado em graves e complexos processos mentais. Eu vou repetir. O processo aidético se acha alicerçado em graves e complexos processos mentais, que ainda a medicina, a bioquímica, a biologia vão detectar e considerar. Processos mentais ligados ao passado, ligados à estrutura do espírito, que precisa ser reeducado e não jogado nessa torrente que ele não tem condições de enfrentar sozinho. E eu jogo ele porque eu digo porque aquilo não, pode fazer desde que você esteja protegido. Não é por aí. O caminho é outro. Você vai, evidentemente, falar dos preservativos, vai falar das questões que são de você prevenir, mas você precisa, do outro lado, tratar da questão educativa. E aí ele fala, somente quando o lar e a escola se unirem em favor da educação, quando a sociedade, através da sua legislação ética, estabelecer a proeminência do fenômeno educativo, nós vamos encontrar substância para o labor preventivo. Os dois precisam andar de passo. Aí alguém vai dizer assim, sim, mas tem educação. As escolas abordam a questão da AIDS, sim, mas abordam só prevenindo. Mas não
trata da questão sexual em profundidade. Não trata da questão da da bissexualidade, da heterossexualidade. Não adentra por essas questões que afetam o espírito. Então, acabam levando tudo isso para um lado meramente sexual, ou mesmo a questão das drogas que são permitidas. E aí, quando o cigarro é permitido e a saúde pública gasta bilhões pelos anos afora para tratar de pessoas que usam tabaco, que insistem nisso. Outros bilhões pelas questões do álcool. Mas o álcool está dentro das casas, o álcool está nas famílias, está nos bares, nas festas, né? Se consome o álcool livremente, é uma droga que destrói vidas, destrói famílias. Aí quando você toca nesse assunto, você é radical. Mas a saúde pública tem bilhões de pessoas que estão sujeitas a tratamentos de álcool, que poderiam, esses bilhões, estar sendo usados para outra coisa, para pesquisa, para tratar câncer, para tratar doenças mais graves, enfim. Mas eu gasto nisso, eu gasto bilhões de reais porque o SUS tem que tratar o que sofreu o acidente porque estava alcoolizado, ou que atropelou a pessoa que estava atropelada e a pessoa fica lá internada, gastando milhões de reais que podiam estar sendo utilizados para melhorar o sistema de saúde, para que a gestante tenha atendimento, a criança tenha atendimento, para que nós possamos fazer outro tipo de cirurgias, até mesmo corretivas, cirurgias bariátricas, cirurgia plástica, que refletem qualidade de vida. Mas nós estamos gastando dinheiro para prevenir o álcool. E o pessoal continua promíscuo, continua indo aí, né? É o poliamor, é casamento aberto, eu não sei se eu sou homem, se eu sou bi, se eu sou isso ou aquilo, mas a doutrina espírita deixa muito claro, né? Que o espírito não tem sexo, mas quando reencarna ele tem a polaridade, a masculina e a feminina. Se Deus, que é perfeito, nos deu uma polaridade, tem que ter um porquê, não tem? Quem são os médicos, os especialistas para ir contrariamente a Deus? E Deus está dizendo, olha, é simples assim. A polaridade sua nesta encarnação, você tem que trabalhar esta polaridade, né? Masculina ou feminina. Então nós vamos abrindo brecha por tudo pode e está todo mundo fazendo. E é nesse sentido que, evidentemente, o Espírito Caminho ele aborda pela questão educativa. Nós tratarmos essa questão aí sim, de forma muito clara. Por que as pessoas às vezes não tratam disso? Porque elas usam álcool. Porque muitas têm dúvidas quanto à sua questão ser sexual. Algumas defendem essa questão do poliamor, do casamento aberto, porque atendem às suas demandas íntimas. Mas na questão educativa, isso é muito perigoso. E trai um pouco a nossa função de educador. E depois ele diz, os contaminados no útero materno pela AIDS, ou logo após o nascimento, são almas marcadas pelos graves equívocos que perpetraram em função da lei de reencarnação, delitos cometidos contra o seu próprio corpo ou o corpo de outras pessoas. Então, quando nós tivermos os princípios educacionais, né, rastreados, diz Camilo, por homens e mulheres, jovens ou não, rastreado por valorizar a existência, entender que nós estamos de passagem pela Terra, que nós temos uma oportunidade ímpar de melhoria moral. Eu preciso atentar para isso. Quando eu me drogo, eu uso álcool, eu uso tabaco, quando eu me prostituo, quando eu não uso sexo da forma mais adequada, mais educativa, mais construtiva, eu acabo perdendo a oportunidade de valorizar a minha existência. Eu pergunto sempre para as pessoas que usam droga, álcool, ou que são adeptas do sexo livre, eu pergunto, e aí? O que você faz com isso? E a pessoa não me responde, porque ela tem um vazio muito grande. Vamos refletir nisso, gente, sem se deixar envolver pelo ouvido, porque as pessoas falam, pessoas que jogam suas frustrações para nós, se valendo da televisão, que vendem posturas para ganhar dinheiro no YouTube, no WhatsApp, no Twitter, na TV, nas novelas, nos programas apelativos, pouco educativos. E pessoas que levam para a sala de aula as suas frustrações pessoais, as suas coisas íntimas, que ela leva para dentro da sala de aula. Ela não tem coragem de enfrentar-se, mas ela tem coragem de dividir com os outros, prejudicando o caminhar de jovens que são muito mal orientados. Vamos refletir nisso, nessa lição forte. Vamos ler, passa lá, dá uma olhadinha no livro Educação e Vivência, lição 9, a SIDA e a educação.
Que Jesus os abençoe, que assim seja.